acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre redução de acidentes de trânsito. Hoje falaremos sobre políticas públicas, principalmente a política de redução da taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, mobilizando a sociedade e promovendo a saúde. Falaremos sobre fatores de riscos associados que contribuem para esses agravos. Eu sou a Thaís e hoje vou entrevistar o Rickson, um agente do Detran que vivencia o trânsito todos os dias em seu trabalho, e trouxemos também a Stephanie, que nos acompanha há muito tempo e é motorista há 10 anos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Stephanie. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá. A primeira pergunta vai para o Rickson. Rickson, qual é a demanda que fez essa política pública ser desenvolvida? Olá, Thaís. É um prazer participar do podcast, respondendo suas perguntas. A política pública referida, o projeto de redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, mobilizando a sociedade e promovendo a saúde, foi desenvolvida em 1998 por conta dos dados alarmantes de violência relacionada ao trânsito da época. Eles eram responsáveis, dentre as causas externas, pelo maior número de internações, além de representar altos custos hospitalares, perdas materiais, despesas previdenciárias e grande sofrimento para as vítimas e seus familiares, demonstrando que o problema tinha um significativo peso social e econômico. Somente no ano do projeto, 1998, ocorreram cerca de 30.994 óbitos por acidente de trânsito, registrando um coeficiente de 19,6 por mil habitantes. Esse dado expressa a relevância do tema e mostra a demanda de uma ação pactuada entre as duas áreas mais diretamente envolvidas com o problema, o trânsito e a saúde. E foi assim que o Código de Trânsito atribuiu, portanto, as relações do Ministério da Saúde, por intermédio do Conselho Nacional de Trânsito, com financiamento de ações no âmbito do SUS destinadas à prevenção de acidentes. Nossa, você trouxe dados muito interessantes que eu não conhecia e provavelmente algumas pessoas que estão nos ouvindo também não conheciam. Eu tenho mais uma pergunta. Quais são os objetivos e valores que orientam essa política? Olha, Thaís, o resultado principal que o Estado pretendia colocando a política em ação é reduzir a ocorrência de óbitos no contexto do trânsito. Para isso acontecer, o objetivo era o de implementar em aglomerações urbanas selecionadas ações de promoção da saúde com prevenção de acidentes de trânsito, mediante a mobilização do setor de saúde, prefeituras e sociedade civil organizada, no sentido de fazer acontecer a mudança de hábitos, atitudes, valores culturais, a fim de melhorar a qualidade da informação e reduzir as taxas de morbimortalidade por esses eventos. Isso fica claro na passagem do texto da política que diz: o indicador escolhido para o acompanhamento dos resultados é o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito. Infelizmente, não colhemos bons resultados até hoje, 23 anos depois. Poxa, infelizmente mesmo. E em áreas com grandes tráfegos, como é possível garantir o controle do uso indevido do celular no trânsito? Bom, a concentração dos acidentes e das violências é visivelmente mais clara nas áreas urbanizadas, que acumulam cerca de 75% do total das mortes por causas violentas. Desde 2016, o Detran vem promovendo a campanha Pare de Dirigir Teclando. A ideia é chamar a atenção da população sobre o risco de manusear o celular enquanto dirige. Além de ações de conscientização, é realizada a distribuição do adesivo, idealizando por integrantes de associações de Brasília. Rickson, eu tenho uma dúvida. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui participando desse podcast.
e eu gostaria de saber se utilizar o celular enquanto dirige realmente é um risco. Boa pergunta, Stephanie. Segundo a Abramet, o uso de celular ao volante é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil. Quando mexemos no celular, nosso campo de visão, que é de 120 graus, é reduzido, o que acaba prejudicando nossas habilidades ao volante. Segundo a NHTSA, utilizar o celular ao volante pode aumentar em até 400% as chances de ocorrer algum acidente. A CESV apontou que desviar o olhar para responder uma simples mensagem no WhatsApp à velocidade de 80 km/h equivale a dirigir uma extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados. No Brasil, falar ao celular na direção é infração de trânsito e consta no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9.503 de 97, no artigo 252, e caracteriza como uma infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Olha, me surge uma dúvida. Qual é o maior ponto limitante para que as políticas públicas nesse sentido de prevenção de acidentes não obtenham os resultados desejados? Ótima pergunta, Thaís. O maior limitante e o maior dificultor é o comportamento dos cidadãos. Se o usuário não está consciente e responsável pela sua vida e pela vida dos outros componentes do trânsito, não há como obter resultados satisfatórios. Enquanto os motoristas continuam com as suas escolhas egoístas e autodestrutivas ao pegar o volante, os acidentes e o número de vítimas continuarão crescendo. A alta velocidade, desrespeitando os limites de velocidade estipulados para as vias, o consumo indiscriminado de álcool antes de dirigir, desrespeitando a lei seca e o crescente uso de celular ao volante, mesmo com a existência da lei que proíbe o uso, são os principais pontos que precisam ser melhorados no comportamento dos motoristas. As leis já existem, a fiscalização também, através de pardais e blitz. O acesso à informação também já é difundido. Aqueles que cometem essas infrações as cometem não por falta de conhecimento. Eles sabem que aquela atitude é errada. Por isso, se torna uma escolha. Com tudo o que foi dito, posso afirmar que os maiores limitantes são os motoristas imprudentes que não agem de acordo para que possa haver a diminuição da taxa e de mortalidade de acidentes. Olha, concordo com você, porque todos nós temos a consciência de que dirigir depois que bebe, usar o celular enquanto dirige são atitudes erradas e muitas das vezes optamos por fazer essas escolhas. E isso acaba prejudicando não só nós mesmos, mas outras pessoas também que não tem nada a ver, né, com a situação. E você, Stephanie, respeita as regras para um trânsito menos violento? Você tecla enquanto dirige? Então, Thaís, eu tento ao máximo ser uma boa condutora, mas eu confesso que em alguns momentos, no meu dia a dia, eu uso sim meu celular enquanto eu estou no volante. Atendo ligações que são importantes e mando algumas mensagens rápidas quando eu preciso. Sei que é errado, mas essa infelizmente é a verdade. Assim como eu acredito que muitos brasileiros estão errando nesse quesito. Mas hoje eu entendo que nem essas exceções que eu faço são aceitáveis. E preciso estar sempre com 100% da minha atenção no trânsito. Só assim eu posso dizer que de fato eu evito acidentes. E para finalizarmos, quais resultados essa política alcançou? Então, os números de morte no trânsito ainda são bem elevados. Por isso, ainda é um grande problema, né? E uma grande demanda ao SUS. Porém, o Ministério da Saúde indicou uma diminuição da taxa de mortalidade no trânsito no seguinte perfil: de motoristas, condutores, considerando os dados de 2010 e de 2018. Essa diminuição das mortes nesse perfil pode se justificar pela melhora na tecnologia dos carros, como mais itens de segurança, airbags, apito sonoro para que eles possam utilizar o cinto. Outro componente do trânsito que teve sua taxa de mortalidade diminuída foi a dos pedestres, com quase 49% de diminuição, onde podemos aferir que houve mais respeito às faixas de pedestres e também resultado da construção de acessos mais seguros para os pedestres que se locomovem dentro das cidades. Essas conclusões também se baseiam no número de óbitos dos motociclistas e ciclistas,
os quais não tiveram uma diminuição muito elevada, muito importante em suas taxas no mesmo período. Por isso, é dito que a política ainda espera colher resultados melhores e uma diminuição mais significativa de mortes. Apesar de ainda bem distante, o Brasil busca bater a meta da OMS, que é de diminuir em 50% a taxa de mortalidade no trânsito. Dessa maneira, diminuindo assim os acidentes, que são a maior causa de óbitos dos jovens de 5 a 29 anos no mundo. Seguimos assim, firmes para que as políticas públicas relacionadas ao trânsito alcancem resultados altamente bons. Contamos com a colaboração de todos para um trânsito melhor. Bom, gente, acredito que essa entrevista de hoje foi muito importante para esclarecer algumas dúvidas, para conscientizar não só nós que estamos aqui, mas as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que essa mensagem chegue a várias pessoas para que possamos tornar o trânsito um local mais tranquilo, com menos mortalidade, né? Que possamos conviver bem. E então, é isso por hoje. Obrigado aos convidados e fica por aqui nosso podcast. Até a próxima!